Boa noite, Campus Party! Opa, o microfone estava mutado. Boa noite, Campus Party. Boa noite, Eduarda Barbieri. Seja muito bem-vinda a Campus Party e ao palco da New Horizon aqui da CP Transíria Amazônia. Pessoal, a Eduarda vai trazer uma parte aqui para vocês. Gamificação na educação. Façamos acontecer. Então, Eduarda, o palco é todo seu. Seja muito bem-vinda a Campus Party e tenha uma ótima palestra. Boa noite, muito obrigada. E aí, vamos fazer acontecer a gamificação da educação, vamos conhecer um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, então. Oi. Então, vamos lá, gente. Só um minutinho. Bom, meu nome é Eduarda Barbieri, eu sou publicitária, no momento embaixadora do Dia da Juventude e trabalho numa empresa de inovação como Community Manager. E a partir dessas experiências, eu trabalhei também com a gamificação dentro de um projeto e ele é a temática do meu TCC também. E aí, falando um pouquinho sobre a gamificação, é importante a gente entender a linha do tempo, né? Onde tudo surge, onde tudo começa. A gamificação como conceito, como termo em específico, surge em 2002, mas ela já é citada de determinada maneira em 1980 pelo Bartle, que ele fala um pouco sobre como é utilizar o termo, o tempo para falar em uma transformação de uma ação como se fosse um jogo. O Peeling, que é o criador do termo, ele trabalhava com a consultoria para a parte de startups, e ele viu a aplicação desse termo no sentido de transformar o design de plataformas em coisas que alcançariam objetivos, ou seja, facilitaria o usuário utilizar e tornaria mais interessante para a pessoa que estivesse utilizando, mais motivador. Em 2003, ele abriu uma consultoria especificamente sobre isso, mas ele não conseguiu continuar tocando. E aí, em 2007, surge com o Bunch Ball a criação de uma plataforma que ela consegue incorporar toda essa mecânica de jogos, torna muito interessante, ele utiliza placar, pontos, dispositivos, tudo a respeito disso. E aí, depois disso, surgem outras plataformas, outros conceitos e coisas interessantes também a respeito. E aí, a gamificação ela começa a ser muito conhecida. O termo gamification começa a ser muito conhecido por 2010 e 2011, até a ponto de chegar no Google Trends e também se tornar finalista de palavra do ano no dicionário Oxford. E o que é a gamificação, né? Falando desse jeito parece tão difícil, parece tão complicado, e na verdade a gamificação é super simples, é o uso de elementos de jogos em diferentes áreas, com o intuito de motivar pessoas a realizarem objetivos. Então, é basicamente você conseguir destrinchar ações em pequenas etapas, pequenos níveis, e trabalhar a motivação de pessoas a realizarem isso. E a gente vai entender ao longo da conversa que a motivação ela tem diferentes formas de se alcançar, e os objetivos também eles têm uma possibilidade muito boa em cima de alguns pontos. E aí, quais são os benefícios, então, de motivar as pessoas a alcançarem objetivos, principalmente na educação, né? Qual que é o objetivo e o benefício principal da gamificação? Além do que eu já falei, que ela motiva, ela trabalha muito o aprendizado eficiente, ou seja, o aluno realmente consegue aprender. É um aprendizado progressivo, como num jogo, é por meio de níveis, ele vai do superficial até o mais profundo de determinado conteúdo, determinada ação. Gera um significado especial, porque a partir do momento em que você consegue trabalhar de uma maneira mais lúdica o conteúdo de sala de aula, ou algum conteúdo específico, ou dentro de uma empresa, aquilo se torna uma memória positiva para a pessoa também. E o aprendizado, como eu já falei, ele é em etapas, né? Além disso, a gamificação, ela proporciona outras possibilidades. O trabalho em equipe, o ensino se torna mais atrativo, a pessoa realmente fica motivada a estar ali, né? A gente tem exemplos hoje de grandes aplicativos de educação, grandes plataformas de educação que se utilizam da gamificação, que a gente vai ver depois. Tem a possibilidade de segmentação de conteúdo, como eu falei, desde o superficial até o mais profundo.
a construtividade. Então, assim, você consegue receber o feedback automático a partir do momento que você está construindo e planejando tudo da gamificação, e as competências que são desenvolvidas, as competências socioemocionais. Então, são as habilidades do profissional do século XXI. Quando a gente consegue juntar todas as possibilidades e trabalhar um aprendizado efetivo e eficiente para o aluno, a gente está só no lucro, né? Então, a gente está conseguindo alcançar ele de uma maneira super positiva. Falando um pouquinho sobre isso, eu trouxe um case muito específico, que tem em um dos livros que eu vou recomendar no final, que fala que um modelo de produção colaborativa com cerca de 46 mil pessoas, que não eram da área médica, ele teve avanço em relação ao enigma da ciência sobre a AIDS, mais avanço do que um grupo de pesquisadores. Ou seja, o grupo de pesquisadores passou 15 anos em cima daquele assunto, eles eram especializados naquele assunto, mas a forma como foi colocado, por meio de palavras específicas, né, foi utilizado um enigma para falar sobre um problema, uma condição específica da AIDS, motivou cerca de 46 mil pessoas a trabalhar a colaboração em conjunto para realizar a possibilidade de solução. E eles conseguiram fazer esse avanço em cerca de 10 dias. Então, um avanço que não foi conseguido em 15 anos, por meio da proposta colaborativa, ou seja, mais gamificada, num sentido mais motivador, conseguiu fazer com que 46 mil pessoas que não são da área médica resolvessem uma coisa que pesquisadores demoraram cerca de 15 anos. Mas falando assim, ainda parece um pouco utópico, parece um pouco irrealista. Então, a gente vai trazer algum dado mais interessante. A gente tem hoje a nossa grande enciclopédia digital, vamos dizer assim, que é a Wikipedia. E na Wikipedia, para a construção de tudo que a gente tem dentro dela hoje, foram gastas cerca de 100 milhões de horas. Você pode me falar, putz, é muito tempo, né? É conteúdo formulado em 100 milhões de horas. Mas aí, 100 milhões de horas significam apenas 3 semanas de jogo do Angry Birds ou 7 dias de Call of Duty. Então, o que isso significa? Significa que pessoas todos os usuários de Angry Birds conseguiriam construir coisas incríveis dentro, por exemplo, da Wikipedia, se ela tivesse uma gamificação, uma motivação diferente, em 3 semanas, do que foi demorado um bom tempo. Então, assim, colocando na dinâmica entre uma entrega de conteúdo que foi elencado e trabalhado por poucas pessoas e durante muito tempo, um conteúdo que demorou muito tempo para ser promovido, e colocando em cima de um game que tem inúmeros usuários, a gente percebe que quando a gente usa gamificação, ou seja, quando a gente trabalha uma parte mais emocional de motivação da pessoa, a gente consegue alcançar grandes resultados. Imagina isso em sala de aula. Então, às vezes, o professor demora, sei lá, muito tempo, muitos semestres, muitos bimestres, um semestre inteiro para conseguir trabalhar um conteúdo que, se ele conseguisse utilizar de uma maneira mais lúdica e mais segmentada, picadinha em níveis, e utilizando uma boa história para complementar, ele trabalharia, sei lá, em 2 semanas e alcançaria o objetivo, né? E aí, quais são os elementos do jogo, né? O que a gente pode se basear? Nesse sentido, a gente pode falar um pouquinho da competição, da cooperação, da exploração, da premiação e do storytelling. Lembrando que gamificação e jogo não são as mesmas coisas, mas é interessante a gente ter esse pensamento aqui para conseguir elaborar algumas coisas e transformar isso em algo tateável. A gamificação, ela não está só numa plataforma, ela pode estar dentro de uma série de ações feitas presencialmente ou feitas por meio de missões em outros ambientes. Você não precisa necessariamente estar em um ambiente de jogo, não precisa necessariamente montar todo aquele aspecto. E aí, a gamificação em si, diferentemente do jogo, ela não compete com pessoas ao seu redor. A gamificação busca a competição de melhoria de si mesmo. Então, na gamificação, normalmente o indivíduo, mesmo que ele esteja trabalhando em conjunto, ele está buscando a motivação e a continuidade e competindo consigo mesmo para ter melhores resultados. Então, a gente pode ver que às vezes a gente tem algum aplicativo de ensino de idioma, por exemplo, a gente está utilizando ele e a gente vê que está subindo no ranking, a gente não conhece outras pessoas que estão fazendo parte desse aplicativo, que é gamificado, mas a gente quer subir mais, não por rixa com o adversário, né, com a outra pessoa que está usando, com outro usuário, porque você não conhece o outro usuário,
mas porque aquilo faz bem para você, te faz sentir que está aprendendo alguma coisa e te dá resultados mais, entre aspas, tateáveis, né? A cooperação é quando a gente trabalha a gamificação também em conjunto, é quando a gente olha para a fase do game ou do trabalho que o aluno está fazendo, um outro aluno olha e fala, putz, eu já passei por essa mesma fase e eu consigo realizar ela, consigo te ajudar a realizar ela de uma maneira mais fácil. Tem a questão da exploração, que é quando a gente entende que existe todo um roteiro e todo um ambiente, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, em que o usuário, ou o aluno, ou a pessoa que vai estar trabalhando com a gamificação começa a entender todo o ambiente, começa a se desenvolver em cima dessa exploração. A premiação, que também faz parte da motivação, mas faz parte da motivação extrínseca, que a gente vai ver também, e o storytelling, ou seja, como essa história é contada. O que te motiva, o que motiva o aluno a estar fazendo parte dos níveis dessa brincadeira, desse jogo, né? E aí a gente vai trabalhando aqui um pouquinho dos elementos da gamificação. A gente tem a mecânica de jogos, a experiência digital, o engajamento digital, a motivação e o alcance de objetivos. Ou seja, para a gente conseguir fazer com que a gamificação ela consiga alcançar um objetivo redondinho e específico, ela consiga fazer com que o usuário chegue em algum lugar, ela precisa ter todos esses níveis, ou preferencialmente a maioria deles. Precisa se ter a mecânica de jogos, ter uma boa experiência digital para o usuário, trabalhar o engajamento, seja ele digital ou não. Atualmente, por conta da pandemia, é muito mais digital, mesmo que tenham, por exemplo, missões dentro da gamificação de ensino que seja coisas feitas à mão, por exemplo, para entregar algo teria que ser digitalmente. A motivação do usuário, ou seja, não adianta eu fazer um game com os alunos sobre história da arte, mas aí eu colocar termos ou coisas que não passam interesse, que não despertam curiosidade, né? E o alcance de objetivos. Você vai lá, faz toda uma gamificação em cima do conteúdo de história da arte e passa para o seu aluno, mas qual era seu objetivo como professor passando isso e qual seria o sentimento de objetivo do aluno? Ele realmente está aprendendo só por aprender? Ele está aprendendo porque isso talvez caia no Enem, por exemplo? Ele está aprendendo porque ele gosta muito de moda e talvez uma coisa remeta a outra? Então, todo esse sentimento ele tem que ser trabalhado também. E aí, falando de cada um, na mecânica de jogos, a gente entende mais ou menos como seria a estrutura do que a gente está montando. Então, seriam os pontos, os níveis, fases, os distintivos e placares. Como a gente integraria essa pessoa ao jogo, ao ponto dela realmente ficar encantada pela brincadeira, pela dinâmica. Então, os pontos, eles se encontram muito com essa questão de competitividade consigo mesmo, quando ele percebe que ele está alcançando um nível mais alto, ou ele está conseguindo ultrapassar os colegas que estão participando também. Os níveis se referem ao nível de desenvolvimento do aluno, ou ao nível de desenvolvimento de um trabalho, de um objetivo dentro de uma empresa. As fases podem ser trabalhadas em conjunto, ou como os níveis, né, mais ou menos nesse sentido. Os distintivos, que é aquela coisa de você entregar uma medalha, um selo, trabalhar essa questão de motivação, não só, por exemplo, o aluno realmente conseguiu fazer todas as atividades, mas aí eu posso entregar um selo, um distintivo, um brinde a mais, um aconchego a mais, que seria um selo de que ele realmente fez com muito esforço, que foi notado o esforço dele, ou então alguma coisa que possa ser mais medida, né? Ele conseguiu alcançar tudo certinho, ele fez conforme o pedido, ou algo diferente, ele fez algo a mais, ou então ele conseguiu trabalhar e ajudar a cooperar com os outros alunos. E os placares, que entra muito nessa questão de pontos também. E aí, na mecânica de jogos, a gente tem essa tríade, que é muito bacana, que trabalha a motivação, a compensação e o entretenimento. O que isso significa? A gamificação, especificamente, vai trabalhar a motivação. E a motivação, quando a gente fala, não é a motivação simplesmente do professor, do mestre ou do CEO da empresa em entregar melhores resultados ou ter alunos com as melhores notas. A motivação trabalha-se também em cima do que o usuário, ou seja, do que o aluno, do que o colaborador consegue alcançar.
A compensação vem muito da motivação extrínseca, que é esse programa de recompensa. Então, pensando no aluno, talvez fazer uma dinâmica em que a junção de doações de diversos, do 7º ano, por exemplo, consiga ser o maior número de doações, diferentemente do 6º e do 8º ano. Então, o programa de recompensa seria, depois de juntar toda essa doação, participar da gincana e ganhar, ir para um museu, conhecer um museu específico, ou ir para um ponto turístico da cidade. Trabalha-se muito a questão de recompensa, de entregar algo. E o entretenimento que vem muito com o videogame. Então, assim, pode-se estar tudo junto e em conjunto, trabalhar em conjunto? Sim, a maioria da parte de gamificação indiretamente trabalha isso. Talvez não te entregue um resultado específico, uma coisa física, mas te entrega um sentimento, né? Que seria também, como eu falei, a entrega de um selo, de uma certificação. No entretenimento que ele fala que pode ser trabalhar o ensino por meio do humor. Então, assim, vamos ensinar para os meninos a respeito da cultura do Nordeste. Eu posso trazer um curta que fale sobre isso, que trabalhe uma questão mais interativa, em que a gente possa fazer uma roda de conversa, ou então uma questão mais humorada mesmo, trazer um filme de comédia que trabalhe todos esses aspectos e a gente possa discutir também as diferenças entre uma região e outra, né? Então, tem todo esse sentido. E tem a experiência digital, que é basicamente como eu cheguei ali, quando eu cheguei ali, o que eu estou fazendo ali, né? Então, quando a gente começa a jogar um jogo normalmente, alguns jogos têm uma introdução a todo o assunto. Por que aquele personagem que você vai usar para passar por todos os mundos e ultrapassar inimigos e coisas do tipo, ele está fazendo isso, né? Pensando assim, de uma maneira lúdica e muito mais tateável, vamos falar do Mario, né? Do Mario Bros. O Mario Bros, ele passa por diversos mundos, passa por diversos dragões, enfrenta pequenos inimigos em comum, que também são aquelas tartaruguinhas, que são os bichinhos, que também são tranquilos, não estão fazendo nada para ninguém, para conseguir chegar e salvar a princesa. Então, ele passa por toda uma jornada de storytelling, né? A gente começa entendendo quem é o Mario, as primeiras fases são muito simples, muito fáceis, você consegue alcançar e caminhar de uma maneira mais tranquila, e aí você vai descobrindo que a tartaruguinha, se você tocar nela, ela vai te fazer perder uma vida, e coisas do tipo, vai descobrindo os inimigos em comum ali. E aí, quando a gente chega a última fase do primeiro mundo, o susto, que é o dragãozinho, né? Que é o bichinho que ele enfrenta para ultrapassar para outro mundo. Então, existem diferentes mundos, é apresentado todo um mapinha de como está rodando o jogo, e a gente também consegue fazer isso na gamificação no sentido de sala de aula. Então, assim, às vezes conseguir trabalhar um cronograma bimestral, mostrando para os alunos cada nível do jogo. Vamos falar de biologia, né? O primeiro capítulo, pessoal, é sobre células. O segundo capítulo, a gente vai falar sobre o mundo vegetal. O outro capítulo, a gente vai falar sobre o mundo animal. E vai ultrapassando cada um. No capítulo sobre células, a gente vai conseguir trabalhar a gente vai conseguir trazer a palestra de um doutor específico de uma universidade que vai falar o que ele está fazendo em relação a isso, e entender todos esses sentidos. Então, a experiência digital também tem que ser um pouco clara para quem está participando, ou a experiência presencial, experiência em sala de aula. A gamificação não pode ser às escuras. Então, quem conseguir participar da palestra junto com o rapaz, o doutor, e produzir um relatório interessante, ou trazer informações novas sobre esse assunto, participar e explicar para a sala de aula, vai conseguir pontos a mais para participar e ir para o outro nível, que seria outro capítulo. Então, existe toda uma ludicidade em cima disso, né? E aí, decodificação do roteiro, uma sequência de passos, que a pessoa não está caminhando no escuro, o aluno está conseguindo se reconhecer no ambiente, está conseguindo encontrar os pontos vamos dizer assim, de equilíbrio, ou seja, o professor vai dar todo o norte, vai ser o mestre dos magos da brincadeira, e vai ter os outros amigos que vão estar em conjunto para trabalhar e fazer a cooperação, tudo. Então, é muito nesse sentido, a experiência digital que entra também na experiência
de sala de aula e em outros ambientes sem ser o digital, o físico também. E aí, falando da motivação nas pessoas, que é realmente o motivo pelo qual a gente tem que estar fazendo todo esse processo, a gente tem a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Eu falei lá atrás que é muito interessante a gente entender e compreender muito o que é motivação intrínseca, no sentido de que ele trabalha o emocional. Ou seja, eu estou participando desse game não só porque depois que eu finalizar tudo, eu vou ter na minha média, no meu boletim, a nota 85, porque eu fiz quase todas as fases, mas sim porque durante esse semestre, esse bimestre que eu participei junto com os meus colegas, eu fiz novos amigos, eu aprendi coisas novas, eu aprendi a usar ferramentas de internet novas, eu aprendi coisas, curiosidades e sites que vão me nortear para eu estudar para o vestibular, trabalhar uma coisa diferente, que foge um pouco desse escopo só do ensino do que é o conteúdo. Então, você trabalha o desenvolvimento de habilidades intrinsecamente, quando você consegue motivar. Então, você vai trabalhar a autonomia, o domínio do que a pessoa está fazendo. Porque quando a gente fala da autonomia, fala que o estudante ou o colaborador que estiver participando dessa gamificação, ele vai sentir que ele vai passar de nível a partir do momento que ele consegue passar de uma fase para outra, que ele conseguiu aprender tudo aquilo, que ele conseguiu entregar um trabalho bacana. O domínio também, porque a missão está dada, o aspecto está ali, você vai conseguir trabalhar em cima disso, então ele vai conseguir denominar como ele vai fazer, com que tempo ele vai fazer, e o propósito, que é o mais interessante, né? Que é quando a gente trabalha a curiosidade e a motivação da pessoa por meio do que ela quer e pensa querer para a vida em si, tanto no sentido pessoal quanto no sentido de estudos, profissional, etc. A motivação extrínseca, eu vou dar um exemplo assim que foge um pouco do âmbito educacional, mas quando a gente trabalha, por exemplo, redes sociais, muita gente vai lá e faz inúmeros sorteios dentro da página, beleza. Recebe um monte de seguidores, né? Porque uma das regrinhas lá do sorteio é seguir 3 perfis, marcar nas redes sociais 3 amigos e postar o print nos stories, beleza. Esse seguidor, ele realmente está ali, mas ele não está engajado a estar ali. Ele está ali por obrigação. E é o que acontece, por exemplo, dentro de sala de aula. Muitas vezes o aluno não está ali por gosto de estudar. Ele está ali porque ele precisa do diploma, ele está ali porque ele realmente quer terminar o curso para fazer uma faculdade, ele está ali porque o conselho tutelar obriga. Então, a motivação extrínseca é uma motivação de fora. É uma coisa que não envolve o interior da pessoa. Não é uma motivação do tipo assim, quero continuar estudando, porque essa é a maneira como eu interpreto que eu vou estar mudando minha vida ou tendo outras oportunidades. É uma motivação do tipo, se eu parar de estudar, a minha mãe vai me obrigar a trabalhar e me deixar fora de casa. Então, a gente tem que entender todos esses objetivos e motivar a pessoa intrinsecamente. E nesse sentido também a motivação do estudante é muito maior, né? A motivação a continuar no ambiente escolar também se torna muito maior. A gamificação, ela não é só para você ensinar o conteúdo dentro de sala de aula, como eu já disse diversas vezes ao longo desse momento aqui. A gamificação, ela trabalha realmente o interior, trabalha o propósito de quem está ali, de uma maneira indireta que a pessoa talvez nem consiga perceber de cara. E aí, existe uma tabela aqui, basicamente, com alguns autores falando qual é a diferença entre jogos e definições de gamificação. Um autor simplesmente cita a experiência digital, ou seja, gamificação não é obrigatoriamente digital. A gente tem o pensamento baseado em jogo acreditado por alguns autores e outros não. Então, como eu disse anteriormente, um autor, ele realmente acha que é quando você consegue transformar absolutamente qualquer coisa em pequenos pedacinhos e níveis e fases, em que a recompensa ele vai acontecendo aos poucos e por meio dessa motivação exterior que movimenta o interior do aluno. Existe a estética, os mecanismos, que é o mais interessante. A maioria dos autores acredita que é necessário engajar as audiências, é o que acontece muito também nas mídias sociais, e a resolução de problemas. Quando a gente fala da motivação, como eu já disse, não é simplesmente o professor se sentir motivado e motivar os alunos a chegar ao final do semestre com nota 10 no boletim, né? Emitir um relatório simplesmente positivo, mas sim superar essas dificuldades na disciplina e começar um desenvolvimento ainda maior do assunto.
alguns aplicativos e algumas startups hoje que trabalham com a gamificação em diferentes setores ou setores parecidos. Eu citei anteriormente, o Duolingo, indiretamente, no aplicativo de idiomas. O Duolingo, ele é tão gamificado que ele tem um mascotinho que te acompanha e vai te motivando. Então, ele vai falando, você está indo muito bem, continua. Tá tudo bem você errar uma coisa ou outra, você vai ganhando pontinhos, diamantes, você vai vendo, você vai subindo de ranking durante a brincadeira, né? Você tem pequenas missões ao longo do dia, recebe notificações a respeito disso. A startupstuda.com também tem essa brincadeira, né? Ela consegue trabalhar essa questão de como o aluno está se desenvolvendo, resolvendo questões de vestibulares, escrevendo temas de redação, tudo isso. E a pessoa também consegue acompanhar o ranking. Então, o aluno consegue ver o quanto ele está crescendo, se desenvolvendo. É muito bom para vestibular e coisas do tipo, porque trabalha nesse sentido. O Lojong é um aplicativo de meditação e ele é um pouco diferente. Enquanto, por exemplo, do Duolingo, você acompanha o desempenho de outras pessoas ao redor do Brasil e do mundo, e na Estuda.com também, o Lojong, ele trabalha a missão de você de cada dia. Então, se você conseguiu, durante 7 dias, ou você conseguiu completar a lição de 7 dias, né, de estar ali meditando 7 dias, com meditação guiada ou não, você vai recebendo novas dicas, você vai aprendendo coisas novas, vai sendo estimulado a continuar praticando, tendo o hábito da meditação. E o Ribbon, que é um aplicativo de doação, a pessoa entra no aplicativo, tem acesso às informações, notícias positivas e coleta moedinhas. Essas moedinhas, elas se tornam doações, então ele tem a opção de doar para qualquer esfera possível, desde doação de água, doação de remédios, doação de cesta básica, acho que agora também nessa pandemia. Então, a pessoa vai lendo notícias positivas a respeito do Brasil e do mundo, vai conseguindo coletar moedas, e aí se sente motivada para doar também, sem gastar R$1 sequer. Então, trabalha a gamificação de uma maneira diferente, mas continua engajando o usuário, que é uma coisa que a gente percebe que é muito difícil hoje em aplicativos que não sejam especificamente redes sociais, que também trabalham a gamificação de determinado ponto. E aí, presencialmente, vou trazer 2 exemplos. Já estourou seu tempo? Você tem 2 minutinhos ainda que a gente tem que passar para o outro palestrante. Beleza, estou finalizando. A gente tem o exemplo do Dia Internacional da Juventude, que trabalha exatamente isso, e o Garotas em Conexão, que foi um projeto que eu realizei em sala de aula com algumas alunas de escola estadual, e elas tinham missões em cada tarde que a gente se via, enquanto o Dia Mundial da Juventude trabalha o engajamento de embaixadores a realizarem missões alcançando novas pessoas e impactando novos jovens. E aí, algumas recomendações de livros, rapidinho. O livro Gamificar, como a gamificação motiva as pessoas. O livro A Realidade em Jogo. E o livro Gamification, que é como reinventar empresas a partir de jogos. E é isso, meu contato no Instagram é o @guriafaladeira. E eu fico à disposição no Instagram para responder perguntas, porque eu estourei meu tempo. Mas é isso, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte da Eduarda Barbieri. O link aqui do Instagram está aqui embaixo. Infelizmente o tempo foi estourado, mas ela vai estar tirando dúvidas. Você disponibiliza, né, Duda? Sim. Então segue aí. Já pode tirar suas dúvidas lá. Em seguida, vamos só passar um VT rapidinho e já voltamos com a palestra do Leonardo. Então, Eduarda, muito obrigado pela sua participação. A Campus Party agradece. E a todos aí, fiquem aí que a gente volta já já. Tchau, tchau.